Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais um vídeo para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia sobre o nosso gigante da colina. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, não é um giro de notícias, é uma conversa, né? Vamos conversar aqui porque eu sinceramente estou preocupado para o jogo de quinta-feira entre Vasco e Curitiba em São Januário. Eu acho que a chance do Vasco ser garfado pela arbitragem na quinta-feira é gigantesca. Não pelo Curitiba. O Curitiba é um clube que, historicamente, também a arbitragem acaba prejudicando aí em certas situações. Mas por conta dos adversários que o Vasco tem nessa luta contra o rebaixamento. Dois times da Federação Paulista, o Santos e o Corinthians. A gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, eu vou contar com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal ficar maior, para a gente ter mais voz, para poder falar aqui sobre o Vasco todos os dias, beleza? Rodou a vinheta, eu já estou voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem um oferecimento da 1xBet. 1xBet é parceira do canal Machão da Gama e hoje a gente tem 3 jogos aí pela Champions League e você pode dar os seus palpites lá na 1xBet. Teremos Milan e Newcastle, teremos também PSG e Borussia Dortmund 4 da tarde e o Barcelona também joga às 4 da tarde. E você utilizando o nosso código promocional que está no comentário fixado, você vai ganhar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e você fazendo seu registro lá, você ajuda o canal Machão da Gama. Bom, como eu disse na abertura, né? Tô preocupado pro jogo de quinta-feira Vasco e Curitiba em São Januário. É claro, tô preocupado porque é um jogo muito importante. O Vasco agora só depende de suas forças, né? Para poder sair da zona do rebaixamento. Se o Vasco vencer o Curitiba na quinta-feira e depois vencer o América Mineiro na próxima segunda-feira, o Vasco está fora do Z4, sem depender de nenhum outro resultado. O Vasco pode sair apenas com as suas forças. E a minha preocupação está basicamente aí, porque o Vasco vencendo essas duas partidas e saindo da zona do rebaixamento, o Vasco complica ainda mais a situação do Santos e se aproxima do Corinthians, né? Fica um pontinho só atrás do Corinthians. Na verdade, era para o Vasco empatar em pontos com o Corinthians, né? Que tem ali 27 agora, mas era para ter 26. O Corinthians ontem foi beneficiado pela arbitragem ali de uma forma completamente assustadora. Talvez o erro mais absurdo do VAR desde que foi implementado aqui no futebol brasileiro. Um pênalti claríssimo, não marcado pelo Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio, aquele mesmo que anulou o gol do Vasco contra o Palmeiras, lembra? Aquele gol Vasco e Palmeiras do Paulinho, era o Wilton Pereira Sampaio apitando também. Enfim, e ontem o Wilton Pereira Sampaio, o pessoal do VAR, me fugiu agora na cabeça o nome de quem estava no VAR ali na partida Corinthians e Grêmio, mas enfim, não marcaram esse pênalti aí absurdo a favor do Grêmio e o Corinthians foi beneficiado. E o que me preocupa muito, mas muito mesmo, eu acho que o Vasco tem que abrir o olho, o Vasco tem que se manifestar de alguma forma, o Vasco tem que fazer barulho, porque no Brasil também as coisas só funcionam na base da pressão, na base do barulho. O que me preocupa muito é que na quinta-feira, quem vai apitar o jogo é esse aí, Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista de Futebol. Isso mesmo, um árbitro da Federação Paulista, um árbitro de São Paulo, apitando um jogo de um clube que está brigando diretamente contra duas equipes de São Paulo, contra Santos e contra Corinthians. E aqui, não estou dizendo que se o cara é de São Paulo, ele pode ser torcedor do Corinthians ou torcedor do Santos e por isso pode prejudicar o Vasco. Não, nada disso. Não é questão de clube do coração, não é questão de, torce para X ou para Y, porque o cara pode ser palmeirense também. Mas a questão é que ele está apitando uma partida que interessa diretamente ao empregador dele, né? Interessa diretamente à Federação Paulista de Futebol. Porque um rebaixamento de um paulista prejudica, perde força a Federação Paulista de Futebol. Então, não pode um árbitro de São Paulo, um árbitro da Federação Paulista, ser escalado num jogo do Vasco, com o Vasco brigando contra duas equipes de São Paulo contra o rebaixamento. Assim, muito preocupante, tá? É muito preocupante para dizer o mínimo. Eu acho que tem um grande conflito de interesses
nessa situação um árbitro da Federação Paulista apitando um jogo contra um concorrente de duas equipes da Federação Paulista. Enfim, eu acho que é preocupante, para dizer o mínimo. E esse mesmo árbitro, o Flávio Rodrigues de Souza, que vai apitar Vasco e Curitiba na quinta-feira, ele foi o árbitro de Vasco e Internacional, aquele fatídico jogo onde o Vasco foi prejudicado e culminou com o rebaixamento do Vasco em 2020, o jogo do VAR descalibrado, né? Que o Inter teve um gol ali que deveria ter sido anulado, validado contra o Vasco da Gama. Ele também apitou em 2020, ano que o Vasco foi rebaixado, mesmo campeonato de Vasco e Inter. Ele apitou um Vasco e Curitiba também em São Januário e expulsou ainda no comecinho do jogo o Henrique, lateral esquerdo Henrique, por uma falta ali no Sarrafiore. Então, assim, o histórico do Flávio Rodrigues de Souza contra o Vasco também não é dos melhores, né? Então, assim, eu acho que o Vasco tem que fazer pressão, o Vasco deveria via público, enfim, colocar ali pressão realmente em cima dessa situação, porque se não fazer nada, se ficar quietinho, eu acho que tem grandes chances do Vasco ser garfado na quinta-feira, infelizmente. O Vasco na quinta-feira vai ter que jogar contra o Curitiba e também contra a arbitragem. Você acha que é pouco? Você acha que eu estou exagerando aqui? Juninho é maluco, é teoria da conspiração, o Juninho tá ficando doido, tá exagerando, tá chorando antes da hora. Então senta na sua poltrona aí para a informação que eu vou te dar agora. Olha só quem será o VAR da partida entre Vasco e Curitiba. Tá aparecendo aí na sua tela. O Rodrigo D'Alonso Ferreira, ele tá escalado para esse jogo Vasco e Curitiba. Ele apitou apenas um jogo do Vasco, né? Apitou não, ele estava na cabine do VAR. Ele era o responsável pelo VAR em apenas um jogo do Vasco nessa temporada. Sabe qual jogo? Vasco e Santos no primeiro turno em São Januário. Um jogo que o Vasco teve 3 pênaltis a seu favor, não marcados. 3 pênaltis. O Rodrigo D'Alonso Ferreira estava na cabine do VAR e não chamou em nenhum desses lances. 3 lances de pênalti para o Vasco que não foram marcados. Um claríssimo em cima do Pedro Raul, que o jogador do Santos dá uma carga fortíssima nas costas do Pedro Raul e não foi marcado. Esse mesmo árbitro que não deveria mais apitar em jogos do Vasco, né, depois do que ele fez contra o Santos em São Januário, está escalado para esse jogo importantíssimo do Vasco. Rodrigo D'Alonso Ferreira. E aí, você acha que não é esquisito tudo isso? Eu acho que a gente tem motivo de sobras para ficar preocupado em relação à arbitragem para quinta-feira. De verdade. Nesse campeonato, desde que Santos e Corinthians começaram a brigar contra o rebaixamento, a gente tem diversos erros de arbitragem a favor do Santos. Eu citei até aqui o jogo Vasco e Santos, né? O Santos foi ajudado pela arbitragem, enfim, durante aí boa parte do campeonato. Ontem o erro, enfim, acho que não dá nem para chamar de erro, né? O pênalti não marcado ali contra o Corinthians no último lance do jogo, que praticamente sacramentaria a derrota do Corinthians. Uma outra coisa, ontem um torcedor do Corinthians jogou um tênis ali no Luan, né? No Luan, que é ex-Corinthians e agora está jogando pelo Grêmio. Um torcedor do Corinthians arremessou um tênis no Luan. Recentemente, também lá no estádio do Corinthians, um torcedor jogou um objeto que bateu aqui no pescoço do Davidson, que atingiu o Davidson. Cadê a punição ao Corinthians? Por que o Corinthians não está jogando sem torcida? Se isso acontece em São Januário está fechado na mesma hora. São Januário fica interditado. O STJD só tem olhos para São Januário, não tem olhos para o que acontece na Arena Corinthians. Enfim, é uma série de situações que vai deixando a gente, enfim, no mínimo preocupado, né? Para encerrar, aqui uma outra coisa também que eu anotei para falar. Sábado, quando o Vasco venceu o Fluminense, a partida teve 18 minutos de acréscimos. 9 minutos no primeiro tempo, 9 minutos no segundo tempo. Quando o Vasco venceu o Atlético Mineiro, nos 2 jogos, tá? Tanto na ida quanto na volta, teve por aí também 9 minutos no primeiro tempo, 9 minutos no segundo tempo. Sempre que o Vasco está vencendo o jogo, ou no primeiro tempo ou no segundo tempo, o acréscimo é gigantesco. Tanto que o Vasco levou vários gols em acréscimos do primeiro tempo. Sempre que o Vasco está vencendo o jogo, reparem só, o acréscimo é gigantesco. É 8 minutos, é 9 minutos. Agora, quando o Vasco está perdendo, não tem acréscimo desse tamanho não. Aí vira acréscimo normal. 5 minutos, 4 minutos, enfim. Estranho. Quero saber a sua opinião, quero saber se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Mas eu, sinceramente, estou muito preocupado para quinta-feira. Eu acho que a chance do Vasco ser garfado em São Januário
é grande. O Vasco vai ter que jogar muito, vai ter que jogar contra o Curitiba e também contra a arbitragem. Saudações vascaínas.